Estão me ouvindo, gente? Sim, Estamos sim, professor. vamos lá, a gente já vai começar aqui. Professor Douglas, assim que o senhor for começar a transmitir, o senhor pode clicar no Share Screen, que é a tua, que vai, se o senhor tiver algum slide, e aí ele sobe, tá? Vou fazer aqui as apresentações e a gente já tá valendo o jogo, estamos com 1 minuto aqui. Espero que minha internet não trave, então peço desculpa para vocês se travar. Peraí. Vamos lá, vamos começar aqui. Gente, muito boa noite, que vocês sejam bem-vindos ao esse nosso segundo dia do nosso direito eleitoral, né? Uma semana que foi preparada com muito carinho, com muito zelo para todos vocês. Acredito que eu já chego falando, porque meu nome está aqui embaixo, mas sou Kelvin Cruz, diretor da Faculdade Pitágoras Belo Jardim, e desde já agradeço a vocês por deixar entrar na casa de vocês e levar informação, tá? Vocês pegaram um pouquinho do bastidor, não tem problema, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa comunicação, e é bom que vocês vejam, né, que nós estamos aqui, né, no modelo remoto, do novo normal, ou normal atual, né, nós estamos aqui atuando para poder levar qualidade para vocês. Já já eu chamo o professor Micael, já já ele vai chamar o professor Douglas, e aí vai ter início a esse bate-papo, e eu saio de cena, porque eu também não estou aqui, né, tão apresentável assim, tô natural, tô aqui zen para poder chamar eles, porque o assunto também tem que ser leve, mas eles estarão trajados para o momento. Brincadeiras à parte, quero que fazer alguns agradecimentos iniciais para todos vocês, né, que estão nos acompanhando. Quero aqui mandar, né, um agradecimento especial aos diretores Leoimir da Unidade Tucuruí e aos seus alunos, né, que vocês sejam muito bem-vindos aqui a nosso encontro, embora esteja dentro do Facebook da Faculdade Pitágoras Belo Jardim, mas é em parceria com essas unidades. Agradeço aqui ao professor Helder da Unidade de Arapiraca, que também os seus alunos sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Quero aqui agradecer aos nossos alunos, calouros e veteranos. Eu vi que aqui, vou clicar aqui lá para eu ver quem está, mas pelo que eu vi, já a Osvaldirene está aqui. Seja muito bem-vinda. Leonardo, boa noite, seja bem-vindo também. Então, que vocês, nossos alunos aqui da Faculdade Pitágoras Belo Jardim, que vocês sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, a essa nossa live, desse nosso webinário, né? E nós vamos falar um pouquinho dessa parte eleitoral, tem alguns assuntos importantes aqui, tá? Quero aqui também falar do nosso vestibular, gente, nosso vestibular, dia 23, amanhã, né, conhecido como amanhã, e dia 25, conhecido como sábado. Você que quer ingressar no ensino superior, no curso de Direito, não pagar nada, você vai concorrer à bolsa, gente. Primeiro lugar geral desses 2 dias, concorre à bolsa de 100%. Não é, assim como estou dizendo, não é em qualquer lugar e não é com a qualidade que nós temos. Daqui a pouco estarão aqui os nossos, né, professores aqui do curso falando um pouquinho com vocês vão ver a qualidade que nós temos, tá? Quero aqui também falar da transferência externa. Você que não é nosso aluno, quer ingressar no curso de Direito, transferir para o curso de Direito, também tem essa opção de transferência externa, com opção de 70% de desconto. 70%, gente, é menos de R$ 499, é menos de R$ 450, é muito acessível. Ah, mas eu quero ingressar no curso de administração, em pedagogia, serviço social, semipresencial, mas aí eu não tenho nada. Opa, tem para você também ingressar num curso EAD nosso. É um desconto de até 60%, 65%, sendo transferência, e você pode ainda absorver todas as disciplinas, não todas, né? Tem um critério de avaliação, mas você entra também nessa modalidade de desconto, sendo transferência externa de outra instituição para nós. Então, assim, gente, a gente sabe que o momento de pandemia, ele teve uma redução de recursos de muitas pessoas e a oportunidade está aqui, entrando na sua casa, aí vocês que já estão aqui, já vai informando aos seus amigos, né? Eu, inclusive, vou falar uma notícia para você que é nosso aluno e aluno Pitágoras Belo Jardim, Pitágoras
Tucuruí, Arapiraca, você pode indicar o seu aluno, você pode indicar o seu amigo para poder também entrar como transferência. Ele pode, você indicando o seu amigo lá no site amigovalepremio.com.br, você vai indicar seu amigo, ele vai ingressar como transferência, você tem desconto na mensalidade e ele entra como transferência tendo essa oportunidade de ter desconto. Gente, é bom para todo mundo, só não estuda quem não quer, só não estuda quem realmente não quer sair dessa pandemia. Nós vamos sair da pandemia, mas nada melhor que estar estudando, tá? Falei das 3 mensagens, falei até de forma rápida para não atrapalhar esse momento. Tomei aqui 4, 5 minutinhos, né? Então agradeço vocês. Quero aqui, opa, não posso deixar fazer um agradecimento especial que é importante. Agradeço ao Robson, através dele agradeço aos demais colaboradores, né, tutores, né, ao Danilo que não está aqui, ele está, né, numa outra reunião. Então agradeço ao Danilo, agradeço aqui ao professor Micael, ao professor Douglas, né, agradeço a todos vocês que estão aqui colaborando com esse momento, esse nosso webinário. Então, que vocês sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui, Robson, coloca aí o professor Micael, coloca ele aí, divide a tela comigo, que a gente vai se orientando. Opa, professor Micael, ótimo. Que o senhor seja muito bem-vindo, né? O professor Micael, ele, professor da casa, colaborador da empresa Moura, ele pode falar seu currículo, pode falar também, né, a empresa que o senhor trabalha, pode falar tudo. Importante aqui a gente se ajudar, né, professor? Não tem problema nenhum. Pode falar até o escritório de contabilidade que ele está ajudando, que ele está atuando, não tem problema nenhum. Né? Faz parte desse nosso momento se ajudar. Né? A gente está aqui para poder levar educação, qualidade, ensino. E nada melhor que ajudar as empresas também parceiras nossas, né? Isso faz parte, não tem porquê. Eu vou falar da empresa do Zezinho. Deve falar da empresa do Zezinho. Ele tá aqui lutando, batalhando como nós, né? Não tem. Esse é o momento de a gente se unir e elevar, né? E porque todos nós sairemos desse momento. Tenho certeza disso. Professor, muito obrigado. Né, que o senhor faça uma boa mediação. Eu volto no final para dar um recadinho final, como a pessoa vai retirar aí o certificado, o código, porque nós só vamos falar do código no final, nós não vamos falar antes, e o portal que vai ser emitido. Mas o senhor fica muito à vontade com o professor Micael, com o professor Douglas. Eu vou estar aqui nos bastidores, vou estar acompanhando, só vou sair de tela. Né, Robson, pode colocar aí o professor Micael, só ele. Professor, muito bem-vindo, a bola está contigo, fique à vontade. Obrigado, Kelvin. Obrigado ao Robson também, né? Boa noite a todos vocês que estão aí, como a gente, na época dos Trapalhões, né? O da poltrona, vocês aí do outro lado, eu aqui também do outro lado, numa poltrona também, aqui no meu escritório pessoal, e para a gente dar continuidade nesse evento tão brilhante, tão pensado, né? Bem pensado, pelo nosso coordenador, professor Danilo Mergulhão, aqui na Faculdade Pitágoras, no curso de Direito aqui em Belo Jardim, um congresso voltado para a área do direito eleitoral, né? Estamos aí na iminência de um processo de eleição, né? As eleições municipais, e o tema muito provocativo e muito positivo para a gente discutir aqui nessa semana, né? Que foi de terça a sexta-feira, com inúmeros conteúdos, com vários palestrantes renomados, que tem muito conhecimento para trazer para a gente. Eu sou o professor Micael, sou professor aqui da casa, já há um ano, né, no curso de Direito, várias disciplinas, já lecionei também no curso de Ciências Contábeis, disciplinas de Direito em outras instituições, sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Direito Processual Civil, estou concluindo um mestrado agora, já estou na fase final da dissertação, da defesa, estou fazendo o curso de Ciências Contábeis também, estou no segundo período, e sou consultor tributário interno no grupo, na Baterias Moura, já estamos aí há 16 anos nessa brincadeira. Bom, hoje nós vamos trazer uma pessoa que eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de conviver mais próximo, né, como colega de trabalho. Eu não conhecia pessoalmente, e a gente começou a ter uma proximidade, uma pessoa que tem um carisma, uma inteligência indiscutível. Eu vou chamar aqui o professor Douglas, né? O professor Douglas
é o nosso juiz aqui em uma das varas na cidade de Belo Jardim. Professor, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Antes de eu passar a palavra para o professor Douglas, eu fui no site que ele tem aqui, tomei a liberdade de ir no site dele aqui, no Dejus, né? E lá no Dejus ele tem umas obras, uma espécie de vade-mecum, né, professor, na área de direito penal. Achei muito interessante que estão extremamente atualizados, principalmente para mim, que não atuo especificamente na área penal, então é uma oportunidade para a gente se atualizar. O site bem interessante, tem aqui e-books, tem vídeos, alguns informativos do STF, do STJ, algumas questões a ser comentadas via WhatsApp. Então, dejus.com.br/Prof. Douglas Silva, né? Então, aí vocês procuram, tem muita coisa bacana aqui para vocês. Na hora que você abre aqui sobre o professor Douglas Silva, tem aqui umas breves passagens dele. Eu costumo falar nos corredores da faculdade, na empresa, aqui em casa, com todo mundo. É o homem do concurso, né? O homem dos concursos, né? Ele atualmente é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, está aqui em Belo Jardim conosco. E aí eu tenho aqui uma ordem, eu não sei se é a ordem cronológica, mas juiz de direito do Tribunal de Justiça do Ceará, né, ex-juiz de direito, ex-oficial da Justiça Federal, delegado de polícia, servidor do Banco Central, sargento e soldado. Então, assim, é uma carreira, uma história, né, de vida, dedicada a concursos, um a um, né, aí o professor tem essas alegrias que ele pode compartilhar com a gente. Então, professor, mais uma vez, agradecer por essa noite, pela honra que o senhor está me dando de estar aqui, para lhe ouvir, né, os seus conhecimentos na área do direito eleitoral. Eu não tive essa disciplina na minha graduação, separada, como tem várias faculdades, né, principalmente as mais antigas, você tem a cadeira de direito eleitoral. Eu tive pinceladas sobre o direito eleitoral dentro de direito constitucional, né, pelo artigo 16, por aí. Então, muito pouco, mas não uma cadeira específica. Então, vou aproveitar, né, aqui o momento dessa nossa live para aprender, né, muitas coisas sobre essa importante disciplina do direito, a matéria do direito eleitoral, e aproveitar o seu conhecimento aqui para me deleitar com ele e aprender muitas outras coisas que o senhor vai passar para a gente. Então, obrigado, a palavra está com o senhor, fique à vontade, certo? Caso alguém aqui nas redes tiver algum questionamento, para não lhe interromper, eu vou guardando eles aqui e a gente reserva aí um momento para o senhor responder todas elas. Tá bom, professor? Muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite, está me ouvindo? Bom, boa noite, professor Micael. Com essa quantidade de elogio que eu estou recebendo aí, vou ficar até me achando, viu? Desse jeito aí. Veja só, primeiramente, parabenizar a direção aqui, né, na pessoa do Kelvin, com o nosso coordenador, professor Danilo, né, que muito bem soube escolher os nomes para vir para cá. Ontem tivemos o prazer de receber o presidente do TRE, né, com essa abertura do evento, onde todos nós estivemos presentes. Muito importante as palavras do presidente, que foi quem me deu posse aqui no estado de Pernambuco, né, como magistrado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Teremos ainda, nos próximos dias, doutor Alexandre Pimentel, que é ex-desembargador eleitoral, juiz de direito do TJPE, pessoa altamente capacitada. Teremos também a doutora Érica Ferraz, também ex-desembargadora do TRE e advogada também, que vai transmitir informações para a gente acerca da propaganda eleitoral. O tema do doutor Alexandre Pimentel é a proteção de dados nas eleições. E depois teremos o doutor Keider Loyola, né? Professor e mestre, escritor e procurador jurídico de São Paulo, que vai falar sobre o tema do encarceramento e condutas vedadas, né? Então, aproveitem bem
para aprender, porque cada profissional vai trazer um pouco de informações, um pouco de conhecimento acerca do direito eleitoral. Certo? Aqui vamos ter basicamente um bate-papo. Né? Eu sou geralmente um pouco informal, e não é agora que eu vou ser formal, né? Gosto de uma coisa bem tranquila para que as pessoas possam entender. Temos muitos alunos aí, inclusive do primeiro período, do segundo período, pessoas, às vezes, que não estão fazendo direito, mas têm interesse em saber algo sobre direito eleitoral, e mesmo quem é da área jurídica, como geralmente a gente não paga essa cadeira, ou paga muito rápido, muito pouco, e muda muito, até nós ficamos o tempo todo desatualizados, porque não dá tempo de gravar as novas informações. Então, quase todo mundo acaba sendo leigo, né? De repente, a gente que está mais na área, eu considero que nós somos menos leigo, mas quase todo mundo é leigo em direito eleitoral. Então, é preciso uma linguagem simples, bate-papo, coisa bem tranquila, para que a gente possa explicar direitinho, certo? Nosso tema hoje é o quê? Sistema eleitoral e garantias eleitorais. As garantias não é um tema assim tão curioso, mas o sistema eleitoral em si porque tem muitas coisas que as pessoas não entendem, principalmente na questão do sistema proporcional, em que a pessoa diz, por que fulano teve mais votos do que fulano e foi eleito, e o outro não foi? Né? Nós vamos ver isso aqui e ver por que e por que nossa legislação adotou esse sistema com relação à maioria dos membros do poder legislativo. Né? Para explicar essa parte do quociente eleitoral, quociente partidário, etc., precisamos de fazer cálculos. Então, precisaríamos da tela para espelhar aqui nosso quadro branco, que vai ficar online, né? Só que eu acredito que o sistema não permita. Tem uma opção, professor, chamada Share Screen. Eu acho que é parecido com a plataforma do Zoom. Ele vai projetar para a gente. Porque aqui ele só aparece a opção de compartilhar as abas do próprio navegador, né? Aí a gente, quando chegar nessa parte, eu posso... deixa eu ver aqui. Tá vendo agora? Não. Só tá na tela, tá carregando. Chegou. Tem assim, boa noite. Perfeito. Nossa, então, já passou no teste aqui. Já a gente vai colocar essa telinha que a gente vai precisar. Deixa eu ver aqui agora como é que cancela. Pronto. Voltamos. Veja, vamos lá. Nós temos, na nossa legislação, 2 tipos de sistemas. Né? Temos o sistema, aliás, né? O majoritário e o proporcional. Certo? O majoritário é aquele em que será eleito o candidato mais votado. Esse sistema é adotado para quê? Chefes do Poder Executivo, presidente, governador, no âmbito estadual e no âmbito municipal, que é as eleições que vamos ter esse ano, prefeito. São eleitos pelo sistema majoritário. Nesse sistema, quem tem mais voto ganha. Simples assim. Certo? Então, por exemplo, Belo Jardim, digamos que Belo Jardim tenha 50 mil eleitores. 10 mil eleitores votaram branco ou nulo, sobrou 40. São os votos válidos. 40. Quem conseguir a maioria dos 40, ou seja, 20 mil votos e 1, por exemplo, está eleito, prefeito. Certo? Já no sistema proporcional é diferente. O sistema proporcional temos
uma quantidade de candidatos em cada partido ou coligação. A coligação é a união de vários partidos, formando como se fosse um partido único. Não vamos ter coligação esse ano, porque as coligações para a eleição proporcional teve uma mudança legislativa, e já a partir dessa eleição 2020 não vai ser utilizado. Então, teremos só candidatos por partidos. O que é que acontece para esse candidato ser eleito? Nós dividimos o número de vagas, por exemplo, em Belo Jardim, são 15 vagas para vereador. Nós vamos dividir pelo número de votos válidos. Por exemplo, para facilitar a conta, vamos supor que o número de votos válidos são 15 mil também. Então, 15 mil votos válidos, dividido por 15 vagas, 15 cadeiras de vereador, é como se cada vereador que tivesse que atingir 1.000 votos. Certo? Então, e aí, para ser eleito, como é que vai ser feito? Nós vamos ter que analisar primeiro quantos vereadores cada partido elegeu. Quando a gente for fazer as continhas aqui, vai ficar mais fácil de entender. Cada partido, ele de acordo com o número de votos, ele vai conseguir eleger X vereadores. Por exemplo, essa divisão que eu fiz, nós obtivemos aí o quociente eleitoral, 1.000. Agora vamos ver quanto cada partido conseguiu de votos. Tem partido que conseguiu, por exemplo, ao todo 3.000 votos. Outros conseguiram 1.000 votos. Outro não conseguiu nem 1.000 votos. Aí, quando a gente vai ver, é o seguinte: quem conseguiu 3.000 vai ter direito a 3 vagas. Quem conseguiu 2.000 vai ter direito a 2 vagas. Quem conseguiu 1.000 tem direito a 1 vaga. O número de votos dele foi exatamente o número de votos do quociente. Depois, o que é que acontece? Quem conseguiu, aqueles partidos muito pequenos, que conseguiram, tipo, 500 votos, esse partido não vai conseguir colocar nenhuma cadeira. Ele não vai preencher nenhuma cadeira, porque ele tem que ter o mínimo de 1.000 votos, nesse exemplo que eu dei. Aí eu dei o exemplo assim, de que o partido A vai colocar 3, o partido C vai colocar 1 vaga, porque ao todo ele conseguiu 1.000 votos. Só que ele vai colocar quem do partido? O mais votado. O mais votado não conseguiu 1.000 votos necessariamente. Ele tem lá 5 candidatos, o mais votado tem 500 votos. O segundo mais votado, 100, o outro 100, o outro 100, sei que ao todo dá 1.000. Dá 1.000, né? Aí, um candidato do partido A vai ter direito a 1 vaga, ele vai entrar com 500 votos, por exemplo. Já naquele partido de 3.000 votos, naquele partido que conseguiu 3 vagas, ou seja, os 3.000 votos, desse exemplo que eu dei, esse partido vai conseguir o quê? Ele vai pegar os 3 mais votados também da lista dele. O primeiro mais votado pode ser uma pessoa que tenha conseguido, por exemplo, 2.000 votos. Né? Aí o segundo mais votado, de repente, conseguiu quantos votos? 400. E o terceiro, mais 400 também, 400, 380. Aí um vai entrar com 2.000, o outro 300 e pouco, o outro 400. No outro partido, o outro vai com 500. Já o partido que conseguiu 2.000, de repente, cada um está numa votação proporcional ali parecido. Então, esses candidatos, todos esses candidatos aí, você acaba vendo que, de repente, um partido pequeno, por exemplo, o partido que não conseguiu atingir o quociente partidário, ele está lá com 800 votos. Né? Ele está com 800 votos, por exemplo. Ele não conseguiu atingir o mínimo necessário para eleger uma cadeira. Vamos supor que esses 800 votos fossem de um único candidato. Esse candidato está com 800 votos e ele vai perder a vaga para um candidato que conseguiu 500 votos. Por quê? Porque o partido dele não alcançou essa 1 vaga. Já o partido C, que eu dei o exemplo agora, ele conseguiu 1 vaga, então ele coloca o mais votado que ele tem. E o mais votado pode ser uma pessoa que está com 500 votos, menos do que o outro. Aí até uma coisa curiosa que o pessoal
geralmente indaga, né? Pergunta por quê, por que assim, etc, né? Essa é a chamada pergunta mais famosa, né? No término da eleição, à noite, né? Todo mundo na expectativa, essa é sempre a... Mas eu votei meu candidato com 500 votos, não conseguiu entrar, e o outro com 200 conseguiu. Essa é a famosa pergunta, né, professor? Sempre o pessoal tinha essa dúvida. Exatamente. O pessoal fica sempre se questionando, né? Só que aí, essa questão do voto proporcional no Brasil, ela tem sua importância também no seguinte sentido. Imagina se fosse também o sistema majoritário para entrar, para vereador, por exemplo. Aí, de repente, quase todo mundo, os melhores candidatos, poderiam se candidatar pelo partido A. Esse partido A iria ter muitos votos, quase todos os votos da legenda, de repente, e iria conseguir eleger ali, tipo, metade das cadeiras. Então, nós teríamos, de repente, uma Câmara de Vereadores com praticamente todos os candidatos de um partido só, quase, metade ou mais. Aí haver um domínio, né? Então, isso se faz para que haja a participação de diversos partidos políticos, né? Deixa eu ver se eu abro a tela aqui, para a gente mostrar melhor aqui essa parte. Pessoal de casa que tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que ao final a gente responde, certo? Vamos lá, colocar agora nossa telinha. Pronto. Belo Jardim. Esses números são teóricos, viu, gente? Não representam o número real. É parecido, mas não é. Digamos que nós temos 50 mil eleitores. Tá dando para ver aí, professor Micael? Perfeito. O Robson ajustou a tela e ficou melhor. Votantes. Tivemos 40 mil. Esse número aqui, eu já estou trazendo um número maior, que é algo que acontece nas eleições e gera outras curiosidades. Então, eu já vou deixar aqui para a gente já tirar essas dúvidas com essa tela aqui. Não diretamente ao quociente eleitoral, mas com relação à votação como um todo, né? Por ser um tema de extrema importância, também gerar certas curiosidades. Aí, vamos dizer que só votaram 15 mil. É claro que o número de voto branco e nulo, votos brancos e nulo, não chega a esse total, né? Eu estou fazendo isso aqui já para a gente chegar a um número bem curioso, né?
Então, aqui, ó, nós tivemos 25 mil brancos e nulos. Geralmente é menos, esse valor é menos, é 20% geralmente, mas aqui vamos fazer de contas que é um número maior do que o número de votos válidos, que é o que eu vou explicar aqui, a importância de votar. Claro que qualquer pessoa pode votar branco ou nulo, é a manifestação política dela, ela tem que escolher votar no candidato A, B, C, votar em branco ou até anular seu voto, certo? Mas quando a gente está anulando o voto, geralmente nós estamos dando o voto para alguém de alguma forma. Eu vou explicar por quê. Ó, 15 mil votos. Aí nós temos vagas vereadores. Nós temos 15 em Belo Jardim, a partir dessa legislatura. 15. Eu vou obter agora o quociente eleitoral. Nós estamos falando aqui de sistema proporcional. Quinze mil dividido por 15. Mil votos. Pronto, aquele exemplo que eu dei. Então, nessa divisão aqui, o quociente eleitoral foi 1000 votos. Significa que cada pessoa, cada candidato tem que atingir 1000 votos e ele já estará eleito? Não. Porque nós não estamos num sistema majoritário, em que vai ser eleitos os mais votados. Até porque também, se fosse majoritário, o primeiro lugar poderia ter 5 mil, o segundo lugar 4 mil, o outro 3 mil, e o último colocado talvez pudesse ter 2 ou 3 mil também, sem problema. Mas não estamos falando de sistema majoritário. Nós estamos em um sistema proporcional, né? Aí, cada partido, veja só, quem vai eleger candidatos é cada partido. O partido, ó, vou colocar aqui. Partidos. Vou colocar o A, o B, o C. Partido A conseguiu, vou colocar aqui, 8 mil votos, certo? Partido B, 5 mil votos. Partido C, 2 mil votos. Claro que tem mais partidos, né? Mas vamos supor que só tivessem 3 partidos. Então, para eu saber a quantidade de vagas que cada partido tem, eu vou dividir o número de votos que o partido teve pelo quociente eleitoral. Exemplo aqui. 8 mil dividido por 1000, isso é igual a 8. Certo? Então, aqui, ó, 8 vagas, 5 vagas, 2 vagas. Pronto, total 15 vagas. Pronto. Quem é que vai ser eleito aqui? Os 8 mais votados do partido A, os 8 mais votados, os 5 mais votados do partido B e os 2 mais votados do partido C. Concluindo com 15 vagas. Aí, logicamente, com essa, como eu expliquei anteriormente, com essa quantidade de vagas, pode ser que o primeiro colocado do partido tenha conseguido, por exemplo, 3 mil votos. O segundo, 2 mil. O terceiro, e assim sucessivamente. Então, ao final,
vai ter um partido D aqui, por exemplo, o partido D, que só conseguiu 800 votos, o partido E só conseguiu 700 votos, e, por exemplo, esse partido D pode ser um partido em que havia vários candidatos, mas um deles sozinho conseguiu aqui uns 799 votos. Nesses outros casos aqui, nesse caso aqui, o candidato pode ter, de repente, 500 votos, que é menor do que 700, e ele ser eleito. Por quê? Porque o partido dele teve direito a 2 vagas, ou o partido dele teve direito a 5, e ele vai colocar os 5 mais votados. Né? Essa é justamente a causa pela qual nós temos, às vezes, na eleição. Pronto. Essa é a causa em que, na eleição, acontece de ter um candidato com 500 votos, que não é eleito, e o candidato com 300 votos é eleito. Acontece. E já foi pior, né? Porque hoje tem uma limitação. Antigamente, por exemplo, eu lembro que na época em que o Tiririca foi eleito, voto para deputado federal é muito, né? Na época, eu acredito que em São Paulo você tem conseguido 200 mil votos, provavelmente. Aí ele conseguiu colocar pessoas com 500 votos, em comparação se a pessoa fosse colocar na lista na sequência, a pessoa iria ser mais de 5 mil na classificação entre os mais votados, e ele acabou sendo eleito, né? Que tinha sido o Enéas, né, na época, o super campeão, não foi? O recorde, né? Aí depois Tiririca veio, aí passou, e essas figuras aí que apareceram no cenário. Aí, atualmente, nós temos o que aqui? Ó? O quociente eleitoral, o nosso quociente eleitoral aqui, não está mais na tela. Nosso quociente eleitoral foi 1.000 votos. Hoje, para ser eleito, tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, nesse exemplo que eu dei de vereador, a pessoa com menos de 100 votos, ainda que esteja naquelas vagas lá do partido, ele não pode entrar. Mas, antigamente, poderia ser com 1 voto. O partido tem direito a colocar 5, ele vai colocar os 5 e acabou. Ponto final. Que foi o caso do Enéas, do Tiririca, na época. Aí viram isso e disseram, olha, 10% do quociente eleitoral, vamos supor que o quociente eleitoral em São Paulo fosse, sei lá, 100 mil votos. A pessoa teria que conseguir 10 mil, né? Pelo menos. Aí o cara com 1.000 votos, 500 votos, só que a pessoa entrar. Por quê? Porque no que Tiririca conseguiu lá 1 milhão de votos, e se o quociente eleitoral lá, o quociente partidário lá foi 200, ele conseguiu colocar 5 cadeiras ali, na época, por exemplo. Aí ele sozinho teve o voto de quase todo mundo. O candidato, na sequência, é um candidato com voto irrisório. Aí foi mudada essa regra, que ainda deveria ser maior, inclusive. Para pelo menos ele ter um mínimo de representatividade. Né? Então, atualmente no Brasil, nós temos esses 2 sistemas. O proporcional e o majoritário. Né? O majoritário, como eu já disse, é quem mais recebe votos. São para os 3 chefes do Poder Executivo e para senador. É o único membro do Poder Legislativo que é sistema majoritário. Os demais, vereador, deputado federal, deputado estadual, sistema proporcional. Inclusive, para o pessoal aí que vai fazer OAB ou presta concurso, é sempre interessante prestar atenção, porque as pegadinhas de prova, né, do tipo, todos os membros do Poder Legislativo são eleitos pelo sistema proporcional. Afirmação errada, porque não são todos. A pessoa acaba esquecendo do senador. Né? Acaba esquecendo do senador. Alguma pergunta sobre essa parte, do professor Micael? Não, tá tranquilo. Essa explicação assim, lousa, que é o modo tradicional, ela é perfeita, principalmente quando é cálculos, né, professor? Isso é muito bacana. E aqui foi bem pro facinho, né? Com a conta toda certa, mas essa conta tem conta sim. que bate dividindo 14, tem que fazer o cálculo das sobras, mas não vou nem fazer essa parte aí para não
Perfeito. Não dá piteco aí de ninguém, né? E toda vez que a gente olha isso aqui, né? Se tiver alguma pergunta do pessoal sobre sistemas eleitorais, proporcional ou majoritário, pode fazer já, porque a gente vai partir para o outro ponto agora. Tem uma pergunta aqui do William Alves, mas eu acho que a pergunta dele não é nesse tópico agora, pelo menos nessa primeira leitura que eu fiz. Eu deixo ela mais adiante nas próximas falas do senhor. Ok. Essa aqui, na verdade, como ela não faz parte do ponto, eu respondo, William, deixa teu e-mail, que eu respondo por e-mail, para que a gente não misture assuntos de outros temas nessa parte aqui. Pronto, nós agora vamos falar sobre garantias eleitorais. É um tema simples e talvez hoje em dia até questionável, né? Porque a época em que foi editada a lei, talvez estivéssemos em outros tempos, outra época, né? Em que haviam muitas prisões arbitrárias. Hoje em dia, basicamente, não existe mais, até porque a prisão ou é em flagrante, que é uma ressalva, que é permitida por lei, ou por ordem judicial. Então, hoje em dia, não teria por que uma ordem judicial não ser cumprida nesse período, somente para a pessoa votar. Né? Mas na época talvez fosse preciso, na época do coronelismo, né? Aquela época que nós vivíamos em um estado em que quem tinha mais é quem mandava, no geral, né? Mandava até no poder público, né? Então, nas garantias eleitorais, nós temos o seguinte, é basicamente a garantia de não ser preso, para garantir o exercício do sufrágio, né? O exercício do voto. Né? Sufrágio universal é o gênero em que, em resumo, consiste em quê? Participação do cidadão na democracia. Né? Uma das maneiras de exercer o sufrágio é votando, por exemplo. Né? Votando. Então, não poderiam ter prisões arbitrárias em época de eleição para deixar de beneficiar determinados candidatos, por exemplo. Determinado candidato A ou B, aí o pessoal faz um esquema, não, quando falta ali 1 ou 2 dias, prende esse pessoal tudinho, aí inventa um negócio, sei lá. Era uma época que talvez existisse isso. Então, para resguardar esse direito, o direito de votar, do livre exercício do voto, né, a livre manifestação do voto, o exercício legítimo da democracia, o Código Eleitoral previu aqui nos artigos 235 e seguintes essas garantias. A primeira dela é o salvo-conduto. Salvo-conduto é nada mais, nada menos que uma ordem judicial proibindo de prender uma pessoa que se sinta e esteja sendo ameaçada de prisão, né, por ato ilegal, seja lá de quem quer que seja, né, seja de autoridade pública ou não. Então, o juiz pode dar esse salvo-conduto, que dura dos 72 horas antes do pleito até 48 horas depois. Tem esse período, 3 dias antes, 2 dias depois, podemos dizer assim, se transformarmos para dias, né? Mas o código está em horas. Aí para a galera do concurso é horas, viu, gente? É horas, senão banana tudo. Aí, isso é comum acontecer? Não, muito difícil. Nunca recebi. Estou no exercício da justiça eleitoral há 7, 8 anos. Os 2 anos que eu passei no Ceará, era juiz eleitoral lá, e os 6 anos que eu estou aqui em Pernambuco também, até agora, não saí da justiça eleitoral. Estava na comarca de Ceará, quando saí, fiquei sendo juiz eleitoral em Belo Jardim, aí renovou no biênio, eu entrei mais 2 anos agora, ou até final do ano que vem, e Sanharol passou a ser termo, então voltou para mim novamente. Então, atualmente, eu estou sendo juiz de Belo Jardim e Sanharol, juiz eleitoral.
Alguém algum dia já pediu esse salvo-conduto? Nunca. Então, está na lei, é um direito. Estou explicando por quê, mas é muito difícil acontecer. Aí, os mais utilizados aqui é o quê? Prisão do eleitor. O código, no artigo 236, ele vai dizer o seguinte, que o eleitor não pode ser preso 5 dias antes da eleição e nem 48 horas depois. O eleitor não pode ser preso. Aí vai a pergunta, e tem exceção? Né? Em direito, quase impossível não ter exceção, né? Direito tem a regra e a exceção, a regra e a exceção. Né? Aí, quais são as 3 exceções? Que é o que normalmente, quando vem uma prova, o cara vai dizer isso aqui e já vai logo nas exceções, que é para você, ó, pá. O AB vai em cima, o concurso público vai em cima. As exceções. O desrespeito ao salvo-conduto. Imagina, o juiz deu o salvo-conduto a uma pessoa, aí vai a autoridade pública, por exemplo, o delegado, o policial, alguém, mesmo assim, descumpre, desobedece o salvo-conduto e prende a pessoa. Se o juiz também não pudesse prender essa pessoa, essa ordem ficava inócua. Não faria sentido algum. Certo? Então, para quem desrespeitar salvo-conduto, pode ser preso, mesmo nos 5 dias anteriores e nas 48 horas depois. É a primeira exceção dessa garantia de não ser preso o eleitor. Outra, flagrante delito. Óbvio, a pessoa no dia da eleição está fazendo lá a boca de urna, um crime, né? Conhecida boca de urna, ou outro crime qualquer. Imagina, não pode prender não, vai fazer o quê? Vai passar o dia cometendo crime, inclusive pode continuar, né? Começa de manhã, não pode me prender hoje, eu vou passar o dia fazendo a ilegalidade. Não teria sentido. Então, qualquer que seja, não só crimes eleitorais, mas qualquer crime que a pessoa cometa, estando em flagrante delito, é possível a prisão dela. Nos 5 dias anteriores e nas 48 horas depois, e no dia da eleição, inclusive. Sem problema nenhum. E a outra causa é quando a ordem de prisão for decorrente de sentença condenatória por crime inafiançável. Se houver uma sentença e o crime for inafiançável e tiver a ordem de prisão, aí sim pode cumprir. Nesse caso aí. Mas, fora essas exceções, não temos outras. Então, significa dizer o seguinte, que prisão preventiva ou temporária não pode ser cumprida nesse período. 5 dias antes e 2 dias depois. É como se a pessoa que cometeu um delito, que está foragida, que tem vários crimes, ela tivesse livre direito de circulação naquela época. Talvez hoje não faça mais sentido isso. Porque hoje não temos mais prisões ilegais. Quando há, você se socorre ao próprio sistema de justiça, ela vem geralmente de uma ordem judicial, que se for, em tese, uma prisão incabível, o tribunal, no habeas corpus, vai soltar você. Não precisaria mais, mas continua em vigor, então, se está na lei, tem que cumprir. Né? Alguma pergunta sobre esses 2 pontos? Não, até o presente momento está muito esclarecedor. Vamos ao terceiro item. Prisão de fiscais e membro das mesas receptoras. O fiscal, né, fiscais de partidos, né, todos os partidos colocam fiscais na data lá, durante os trabalhos, e os membros das mesas receptoras, né, os mesários, eles não podem ser presos durante o exercício do seu trabalho, no dia da eleição. Ou seja, a partir do momento que começa o trabalho dele e até o fim da eleição, até acabar tudo, naquela data, antigamente era cédula e ia até para o outro dia, né? Hoje em dia, até meia-noite no máximo, chega as informações.
Quando termina lá, poucos minutos depois já tem o resultado, geralmente. Mas às vezes tem um sítiozinho lá longe que demora a chegar a urna. Aí o resultado oficial fica demorando um pouquinho, mas o resultado geralmente já se tem. Aí, no dia da eleição, eles não podem ser presos, certo? Qual a exceção? Aí a exceção deles é só uma, que é a prisão em flagrante. Se no dia algum deles estiver cometeu um crime, por exemplo, alguém pode estar ali, no meio do trabalho lá, se agarrar na tapa com o outro, né? Chegar lá, o cara tá lá, viu a mulher votando lá, foi lá, a mulher lá foi votar com o namorado, o cara olhou, não gostou, foi lá, meteu lá a porrada, Maria da Penha nele, né? Vai preso. Tá trabalhando, mas cometeu um crime, por exemplo. Então, ele vai poder ser preso. E, por último, a última garantia é aquela que pertence ao candidato. O candidato não pode ser preso 15 dias antes do pleito. É a data do pleito, 15 dias. Não pode ser preso. Salvo em flagrante delito. Mesma coisa dos mesários e fiscais. Então, fiscais, mesários e candidatos não podem ser presos, salvo prisão em flagrante. A diferença é o prazo, que para o mesário e para o fiscal é só no dia do trabalho, e para o candidato é 15 dias antes. Justamente para evitar... Essa garantia talvez seja uma das mais importantes também. Porque, por exemplo, operação policial, uma série de coisas aí que o pessoal pode deflagrar ali na véspera da eleição, o que aparentemente seria como se a justiça tivesse trabalhando a favor de algum partido, o que não é interessante. Claro que o juiz não vai fazer isso, nem estaria fazendo, mas soa essa ideia, né? Você está lá, só teve tanto tempo para deflagrar essa operação, para prender o candidato a presidente. Vamos supor que fosse uma eleição, vamos colocar uma eleição maior, presidente. Aí está lá, quando faltar 5 dias, 10 dias, ali perto dos debates, sei lá, quando tem, o negócio está queimando mais, aí lá vem uma operação de alguma coisa, aproveita para deflagrar justamente naquele momento da eleição. Prende o candidato e, às vezes, os tribunais superiores, onde vai haver os recursos, também tivesse não gostando muito daquele candidato, aproveitar, é bom mesmo, porque é mais fácil ele perder. Então, poderia haver uma politização, né? Porque nós somos juízes, mas não deixamos de ter, em tese, por mais neutro que sejamos, você tem sua opção, muitas vezes, né? Entendeu? Na hora do trabalho é igual a time de futebol, igual o árbitro. O árbitro está ali, o técnico está ali, pode ver, o técnico torce para o Corinthians, mas quando ele está no Flamengo, ele faz por onde o Flamengo ganhar, mesmo que seja contra o Corinthians. É uma coisa tranquila. A pessoa separa o pessoal do profissional. Mas nem sempre iria ser visto dessa forma. Nem sempre iria ser visto dessa forma. Ou também seria uma brecha para, no caso em que aquele juiz que quer dar aquela ordem de prisão tivesse realmente esse amor partidário pelo partido A ou B e quisesse tentar prejudicar um candidato, ele poderia se valer disso. Ninguém também está impedido, já que temos pessoas erradas em todos os lugares, né? Qualquer profissão, qualquer lugar, se são feitos seres humanos, tem pessoas com desvio de conduta. Com essa garantia, o candidato tem pelo menos isso aí. 15 dias antes ele não pode ser preso, a não ser que ele cometa um crime em flagrante. Faça um crime e seja preso em flagrante, né? Seria a última das garantias eleitorais previstas no Código Eleitoral. Perguntas? Até que acabamos no tempo, né? Verdade. Tem uma daquelas perguntas tradicionais também, professor, o pessoal sempre tem muita dúvida, né, em relação à diferença do voto branco, do voto de anular o voto, né? Então, o pessoal aí também às vezes fica com essa dúvida, né? Eu vou anular o meu voto, ele é um voto em si ou não é? O voto branco, para onde é que vai? Como é isso? Sempre tem essa pergunta que a sociedade nos faz, né? Muito bem lembrado. Era o que eu ia falar quando eu fiz aquela tela gigante. Tinha um pedaço aí que eu ia falar sobre isso aqui. Deixa eu colocar ela novamente. Tá dando para ver a tela aí? Não chegou aqui. Tá chegando. Chegou. Tá na prestação. Tava rodando. Tela cheia. Pronto, vamos lá.
Olha o exemplo aqui que eu dei, ó. Deixa eu colocar de azul para ficar mais fácil aqui a gente ver. Ó, Belo Jardim, uma cidade como Belo Jardim, ou outra qualquer. Isso só são números hipotéticos, certo? Ó, 50 mil eleitores tem nessa cidade. Quantos efetivamente foram às urnas? Eu dei um exemplo aqui. 40 mil eleitores foram às urnas. Então, 20% não votaram. Quer dizer, já temos 10 mil votos a menos aqui, dos 50 mil possíveis. Só que desses 40 mil, o pessoal disse, rapaz, candidato A é ladrão, o B é ladrão e meio, o C é mais ladrão e meio do que os dois. Eu não vou votar em nenhum desses fila da mãe, não. Esses fela da mãe. Eu vou votar em branco. Tem a opção lá. Olha lá, branco. É só clicar branco, voto branco. O voto nulo. O nulo é quando você digita errado algum número. Tem gente que anula. Chega lá, coloca 1. Confirma. Se não tiver nenhum partido ou candidato com essa numeração, ninguém vai receber seu voto. Já que você também pode votar no partido. Se você clicar na sigla do partido, digamos que a sigla do partido fosse 00. Aí você não quer votar em ninguém, mas você gosta de um partido. Aí você vai lá e 00. Pronto. No voto proporcional, ele vai receber seu voto. 00. Já no majoritário, não, porque você teria que votar no próprio candidato. Aí aqui, ó, 40 mil votos. Desses aqui, a gente deu um exemplo que é o seguinte: 15 mil foram votos válidos e 25 mil votos não válidos, ou seja, brancos e nulos. Vai fazer alguma diferença para a apuração aqui? Não. Porque aqui a gente vai considerar 100% dos votos. A Justiça Eleitoral só computa voto válido. Então, quando você não está votando, você está só aumentando o percentual daqui, ó. Se todo mundo tivesse votado, iriam ser 50 mil votos, equivalente a 100%. Mas só como 15 mil votos foram os votos válidos, porque 10 mil pessoas não foram, né, 10 mil pessoas não foram, 40 mil, e dessas 40 mil, só 15 mil votaram validamente, ou seja, votaram em alguém ou em algum partido, por exemplo. Então, 100% dos votos nós temos aqui. Significa dizer que o voto de cada pessoa ficou valendo mais, né? Ó, concorda comigo que se multiplicarmos por 3 aqui, ainda não se chega a 50? Então, no que não foi um monte de gente votou em branco, e esse pessoal votou, o voto de cada pessoa aqui ficou valendo 3 vezes mais, ó. O voto de cada pessoa ficou valendo 3 vezes mais. Isso significa dizer o seguinte, que quando você não está votando, você vota branco ou nulo, é como se você estivesse dando o seu voto para alguém votar por você. Você, na verdade, não está deixando de votar, você está concedendo o percentual do seu voto. Eu vou colocar um número aqui mais claro para a gente fazer essa conta, mais fácil, por exemplo. Vamos supor que só desses 50 mil aqui, só 100 votos foram válidos. 100 votos. Né? Não, vamos fazer o todo. Vamos supor assim, pequeno. Vamos dizer que todos os votos de um lugar sejam 100 votos. Só tem 100 eleitores. Eu acho que não deve ter cidade com essa quantidade, mas são 100 eleitores. Aí, se 90 eleitores não quiser votar, veja, se tem 100 eleitores e é 100%, cada eleitor equivale a 1%. Né? Uma conta fácil. 100 votos, cada eleitor, 1%. Mas 90 eleitores disseram, não vou votar, não. Aí, o A não quis, o B não quis, o C não quis, e aí foi no final, sobrou só o pessoal da família do candidato A, que eram 8 pessoas, e o pessoal da família do B, que era ele, a mulher e o menino, por exemplo. 3, né? Aí, 3 e 7 na outra. Aí, 10 votos. Então, essas 90 pessoas que não votaram, deixaram 10 pessoas votar e escolher o destino daquela cidade ali.
significa que cada voto ficou valendo 10%. Antes, se todo mundo votar, é 1%. Mas um monte de gente deixou de votar, cada voto ficou valendo 10%. Então, o eleitor que deixou de votar, votou em branco, ele não votou em alguém? Não, ele votou. E provavelmente votou no candidato que foi mais votado. Provavelmente não. O candidato que ganha a eleição é o que está com o percentual do voto dele. E quando tem pesquisa, em tese, quando você está votando em branco, é como se você estivesse dando sua parte do voto para quem está na frente das pesquisas. Porque é como se o voto fosse dividido. Cada vez que você não vota, você está transferindo o percentual do seu voto para o perdedor e para o ganhador. Aí, se o ganhador, nesse caso que eu dei o exemplo, foi 7 votos para o A e 3 para o B, 70% dos votos para o A, cada voto ficou valendo 10%, são votos daquelas 90 pessoas que não quiseram votar. Foram transferidos para o candidato, para a família do candidato A votar nele. É como se fosse assim. Já se todo mundo tivesse votado, aí os votos da família do candidato A e do B só iria valer 1%. E você, na qualidade de eleitor, mesmo não tendo opção, você teria que tentar escolher, nem que fosse o menos ruim, se não tiver opção. Porque quando você não escolhe, necessariamente você está escolhendo. Você está doando o seu voto para alguém fazer. Ó, decida aí para mim, eu não gosto de suco de beterraba e nem de goiaba. Aí o cara tá certo, mas toma aí, eu não quero não. Aí o cara certo, só que ali você vai ter que beber e vai beber o que eu botei. Aí ali o cara bota o suco, eita, eu não gosto não, mas pelo menos o de goiaba era menos ruim. Aí o cara, mas você não disse nada, eu fui e botei o de beterraba. Aí o cara se ferra, né? Então essa é a importância de o eleitor ficar atento, pesquisar a vida dos seus candidatos, candidato A, B, C, D, para que ele vote no melhor, se houver. Se ele não se agradar de nenhum, porque pode ter uma pessoa que seja boa para mim, mas para você, não, você entende que não é boa. Né? O candidato não vai ser ruim para todo mundo. Pode ter seus defeitos, ninguém é perfeito, todo candidato vai ter defeito também. Ninguém vai achar ninguém perfeito lá, não. Mas você pode ter mais afinidade com A ou B, pelo pensamento político, pelas condutas, pelas atitudes, ou seja lá o que for. Aí você vai, escolhe valores, de repente diz, gosto dos dois, adoro. Os dois são excelentes para mim. Você vai ter que votar no melhor para você. Se os 2 ou 3 ou 4 candidatos forem péssimos, aí paciência, tenta olhar, estudar e ir por eliminação. Tenta pegar o menos ruim, porque alguém vai ser escolhido. E se você não escolher, alguém vai escolher para você. Aí tem 4 candidatos. Você diz, eu só não voto nesses 2, o A e o B. O C ou o D eu talvez votasse. Por exclusão. Não voto no A e no B. Aí você diz, mas mesmo assim é tudo ruim, eu vou votar não. Aí acontece o seguinte, deixa seu voto para o pessoal, para aumentar a base dos votos válidos. Aí o A ganha, você, eita, rapaz, ganhou o pior que tinha, o que eu não votaria em hipótese nenhuma. Quer dizer, não foi pior? Então, é uma análise para o eleitor fazer. Se ele, não tendo opção, quer tentar escolher o menos ruim, ou quer deixar para as urnas, para o povo escolher como se fosse um cara ou coroa. Dizer, como realmente tanto faz, qualquer coisa que escolher para mim tá bom. Prefiro nem escolher. Porque realmente, se votar no A ou no B ou no C, para mim é indiferente. É como se fosse cara ou coroa. Se eu for votar agora, vai ser no cara ou coroa, eu vou votar em branco e deixo o pessoal escolher. Cara ou coroa para mim. Pode ser a manifestação do eleitor. Mas a importância dele tentar, a todo custo, votar em alguém. Nem que seja no menos ruim, né? Que ele entende. Né? Ele vai analisar cada candidato e ver as suas qualidades, seus defeitos, etc. E ver aí o que pode ser feito. Né? Às vezes não tem muita opção. Né? Tem cidade aí que não vai ter muita opção. Tem vezes que no estado não tem muita opção. E a presidente, muitas vezes, a gente olha e não acha opção. Às vezes, né? Vai depender da visão de cada um, né? Na qualidade de eleitor. Perfeito, professor. Tem uma pergunta aqui que chegou para mim aqui, em relação, o senhor até falou, né, em relação à quantidade de vereadores, já que é o mais próximo de nós, né, e eu vou responder ela aqui, aí o senhor também fica à vontade, se quiser complementar, para a gente saber a quantidade de vereadores no meu município, a Constituição, respondendo, a Constituição tem o artigo 29, né, onde ela traça como se fosse um quadro lá e tem o mínimo, né, de vereadores em um município, que são 9,
né? E o máximo de vereadores em um município são 55, e aí ela dá por faixa de habitantes. Então, uma cidade com 15 mil habitantes, que é o mínimo, ela tem 9 vereadores. Uma cidade como São Paulo, né, que é a maior zona eleitoral, acima de 8 milhões, por exemplo, você tem 55 vereadores. Então, no artigo 29, né, professor, tem essa, como se fosse uma tabela, né, por linhas, e aí ele vai do mínimo 9, que são 15 mil habitantes, até o máximo, são 55 vereadores, a partir de 8 milhões de habitantes, né? Então, acho que essa era a pergunta, a dúvida que uma pessoa aqui me mandou no meu WhatsApp. Apareceu na tela aí o compartilhamento? Não, deve estar chegando, tá rodando. Ok, chegou. Só a título ilustrativo, como você já falou, aqui, ó, artigo 29 da Constituição, trata dos municípios, ele vai dizer aqui, ó, né? Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de, está aqui, ó, é uma tabelinha em que diz a proporção. Por exemplo, Belo Jardim está aqui, ó, 15, porque tem mais de 50 mil habitantes, ó, e menos de 80 mil habitantes. Isso. Quando o Belo Jardim tiver mais de 80 mil habitantes, vai passar para 17 e assim sucessivamente. Ó. Perfeito. O que já é muito, né? Ó, Muitas pessoas perguntam também, né? É uma cidade, Tacaimbó, por exemplo, provavelmente aqui tem 9, né? Tem 9 vereadores em uma cidade tão pequenininha como Tacaimbó, outras cidades aqui pequenas do sertão de Pernambuco também, e tem uma quantidade enorme, 9 vereadores, mas enfim, está lá no texto da Constituição, né? Quem somos nós aí para contestá-la, né, professor? Esse número foi aumentado na época, o TSE fez um cálculo e diminuiu a quantidade de vereadores no Brasil todo. Aí fizeram a chamada PEC dos vereadores e empurraram aí pelo menos mais 2 vereadores novamente, porque a maioria das câmaras, elas tinham assim, quem tinha 11, baixou para 9, quem tinha 14, baixou para 12. Aí eles fizeram a PEC novamente para voltar pelo menos ao número anterior. Gerou um custo enorme, né, para os cofres públicos, né? Mas foi aprovado na época, ninguém disse nada, ficou caladinho, pronto, passou, tá até hoje, né? Perfeito. Ok, eu estava aqui, eu não vi mais nem alguma pergunta, também não consegui enxergar mais alguma pergunta aqui nas redes. A pergunta do William, né, que ele passou, como ela não é nesse fórum especificamente, depois a gente pega o contato dele aqui, se ele puder passar, compartilhar o e-mail, a gente faz esse contato com ele, responde a pergunta dele, sem problema nenhum. E eu acho que era isso, né? Aí nós estamos aí com 1 hora e 10 minutos, né, dessa live. Temas aí que o professor Douglas passou para a gente, uma aula, né, na verdade, falando sobre sistema majoritário, sistema proporcional, e entraram outros questionamentos, falou essa parte das garantias, que eu tinha visto isso também faz muito tempo, né? Revisitei o tema aqui com o professor ao vivo, e, assim, agradecer, professor Douglas, pela oportunidade aqui de ouvi-lo, né, nessa explanação muito enriquecedora, né, para a gente. Todos nós aqui somos eleitores, né? Iremos passar, com pandemia ou não, certamente iremos passar por mais um processo eleitoral, a eleição dessa vez a nível municipal, né? Escolher o chefe do executivo municipal, que são os prefeitos, e os vereadores, que são aqueles mais próximos da população, e como o senhor falou, né, cada um tem o seu candidato, pode ser bom para você, ruim para mim, menos ruim para você, melhor para mim, mas é a escolha, todo mundo exerceu o seu direito, né, e o voto consciente. Esperamos que, com essa questão da pandemia também, né, que se fala como é que vai ser, ontem o professor Frederico falou também sobre isso, né, até deu toque sobre uma possível, não agora, mas mais adiante, o uso das tecnologias para o processo eleitoral,
né? Eu tenho uma opinião formada, acho que também o senhor tem uma opinião sobre isso, sobre por exemplo, a gente daqui uns anos exercer o nosso direito, né, do voto através do celular, e aí ficam aquelas questões, se eu vou votar pelo celular, mas o voto é secreto. Se eu estou votando pelo celular, quem garante que aquele meu voto através do celular, de fato, ele está sendo secreto? Não tem alguém aqui votando por mim? Não, então vai ser utilizada uma plataforma disponibilizada pelo TSE, com um login e uma senha. Também você não tem a garantia de um voto secreto. Então, são questões que vão precisar ser amadurecidas ao longo desse período de pós-pandemia, né? Em relação a como será o futuro das eleições, já que a gente tem tanta tecnologia aí, mas e a gente tem essas questões dentro da legislação, do texto da Constituição, né? Uma cláusula pétrea, né, professor, inclusive, esse voto universal, secreto e direto, está lá no artigo 60, se eu não me engano, o professor que é constitucional me corrija. Então, essas questões que vão certamente ser alvo de várias discussões nesse período de pós-pandemia, certamente, e aí a gente vai estar aqui à disposição para fazer outras lives, outros momentos desses, certamente, né, para trazer informação para a população e para nós mesmos, né? Então, agradeço aí a vocês, a Pitágoras, a oportunidade de trazer esse momento tão enriquecedor para a população, não só para os nossos acadêmicos, para a população inteira. E, professor Douglas, mais uma vez, obrigado pela explanação, pela aula, né, o homem dos concursos, e está aí a explicação do porquê, eu deixei para o fim, né, o porquê o homem dos concursos, os alunos falam professor das galáxias, está aí, gente, né, então, vocês que estão pensando em fazer direito, tá aqui a oportunidade de estudar com um professor com um gabarito desse, para passar conhecimento para vocês, tá? Obrigado, gente. Professor Douglas, professor Micael, se o professor Douglas quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, gente. A gente tem um tempo ainda tranquilo, né? Professor Douglas, por favor. É só agradecer mais uma vez a oportunidade de transmitir um pouco de conhecimento através da faculdade, que está sempre inovando, sempre buscando o melhor para os alunos. Agradecer a presença de todos os nossos alunos que estão nos assistindo agora e vão assistir depois, né, já que fica gravado no YouTube, no Facebook, aqueles que quiserem as informações. E parabenizar a vocês aí, ao professor Micael aí pela excelente condução aí, né, dos trabalhos, né, você que está na direção, que é o bota o carro todo nas costas, né, o peso está todo nas costas aí, e o professor Danilo, né, que geralmente tem a carga maior, que é o coordenador. Agradecer a todos e também aos demais convidados, o presidente do TRE que veio ontem e os demais palestrantes no dia seguinte, doutora Érica, doutor Alexandre Pimentel e os demais que vão comparecer e abrilhantar nosso evento. Obrigado, professor. Né, a gente tem que agradecer, né, primeiro eu agradeço a Deus por ter vocês, né, conhecido vocês, né, no mundo aqui de Belo Jardim, né, dentro dessa cidade, porque são pessoas fantásticas, primeiramente, né, fico feliz, né, pela fala inicial do professor Douglas, gente, vocês viram a simplicidade, né, a gente tem uma, como posso dizer, as pessoas têm uma crítica, né? Elas acham que os alunos ou os professores não vai vir tudo engomado, não sei o que tal. Gente, se vocês verem a simplicidade desse homem, tanto Micael também, quanto Danilo, eu fico abismado, fico muito feliz por conhecer, né, esse lado bom, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, a gente sabe, né? A gente viu aí notícias, a gente sabe que às vezes as pessoas tendem a utilizar de forma negativa, né, os cargos, mas agradeço a Deus por conhecer o Dr. Douglas, o Dr. Micael e o Danilo. Se vocês verem a simplicidade, né, ao término da aula, ir lá com os alunos, né, tomar um suco, comer um pastel, né, e conversar um pouquinho, debater um pouquinho, gente, imagina estão dentro de sala de aula. Eu fico muito feliz, agradeço a Deus por conhecer pessoas, né, como vocês, fico muito feliz mesmo, fico muito honrado, né, por poder compartilhar dessa história de Belo Jardim, né, a primeira faculdade que trouxe o curso de Direito,
trouxe pessoas como vocês aqui, compartilhando os seus ensinamentos, discutindo, né? Reforço, né? Assim como vocês falaram, né? Com muito brilhantismo. A gente não falou de política em nenhum momento. A gente sabe que na hora de votar vai ter o que agrada, o que não agrada, né? Vai ter o que vai estar no poder, o que não vai estar no poder, que poderia ser melhor, mas a democracia é isso, o que vai vencer aquele que teve mais votos, muitas vezes não vai ser o melhor, mas a gente não está falando de política, a gente quer aqui trazer orientação, como, né, o professor Douglas trouxe, questão de votos nulos, os brancos, o percentual que vai entrar, quem entra, quem sai, né? Muitas vezes aquele que vai entrar não vai agradar. Né? Mas a gente sabe que, né, usando de novo a questão religiosa, nem Jesus agradou a todos. A gente sabe que a questão de aquele que vai estar no poder também não vai agradar. Mas o importante é a gente votar de forma consciente, de forma que a gente consiga trazer a nossa cidade, né, para aquele patamar que ela precisa e para que ela tem, né? Ela tá ali, tá, acho que o gigante Belo Jardim, né? A cidade bonita e formosa, ela tá ali esperando só aflorar, né? Acredito que breve a gente vai ter a oportunidade disso, né? Não falo aqui de política, independente de tudo, né? Mas agradeço, né, a vocês dois que trouxeram aqui, debateram esse tema, né? Quem não assistiu ao vivo, perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta ao vivo, vai assistir depois, e aí pode mandar, claro, a pergunta também lá no chat, mandar para um dos nossos consultores, para mim, professor Douglas, Micael, que a gente vai ter o prazer de poder responder e poder entrar em contato, né, e tirar aquela dúvida, pode ter certeza disso, tá? Antes de finalizar, o Robson já colocou aqui na tela como que você vai retirar o seu certificado. Então, gente, aqueles que fizeram o cadastro no portal, assim que fizer o cadastro, vai ter lá, né, na aba Eventos, validar código do evento, esse é o código, tá? Esse código ele fica válido por 24 horas, é importante você emitir, né, o certificado se você assistiu. Se você não assistiu e emitiu o certificado, você está enganando a si mesmo, tá? É igual na eleição. Você vai estar enganando a si mesmo se você fizer a pior escolha. Não vou votar naquele porque ele não vai ganhar. Vai que aquele ganha. Então toma cuidado, né, com o voto. Toma cuidado. Gente, a gente vai finalizando aqui. Quero agradecer de novo, né, professor Douglas, professor Micael, o Danilo, né, que estava em outro compromisso. Agradeço ao Robson, né, em nome dele estendo o agradecimento a todos os colaboradores da Faculdade Pitágoras. Um grande abraço também aos diretores Leurimeiro, Tucuruí, ao Helder de Arapiraca, né? Tenho certeza que sexta-feira a gente deve se reunir para poder... eu falo tanto desses dois, né? Quem que são esses dois? A gente deve trazer no finalzinho, a gente não traz por limitação, né, de recurso tecnológico, porque é limitada a quantidade de pessoas nessa live, mas fica aqui, né, estendo aqui meus agradecimentos a esses dois e para as suas unidades também. E claro, não posso esquecer dos nossos alunos, os calouros que estão entrando, tem os veteranos, que já vi alguns aqui, né, a Luciene, né, tá com saudade de vocês, né, tem a Oswaldirene, tem sempre a Georgia que está participando, né, então, assim, agradeço a todos de coração, que vocês tenham uma boa noite. Se precisar sair, que saia com segurança. Se precisar, né, realmente sair, que saia, mas se não, fique em casa. Acho que esse é o recado também. Se ficou alguma dúvida, gente, pode depois mandar a pergunta, que eu tenho certeza que nós entraremos em contato para poder responder. Então, tá bom? Então, que vocês todos tenham uma boa noite. Até amanhã, nosso novo tema. Fique atento ao nosso Facebook, ao nosso YouTube. Compartilhe com seus amigos. Quem não assistiu ao vivo, reforço. Perdeu a oportunidade de fazer a pergunta aqui e já ter a resposta sanada, né? A dúvida sanada. Se não, vai lá, deixa a sua dúvida que a gente vai ter o prazer de poder retornar em breve para você, tá bom? Então, desejar, professor Micael, professor Douglas, obrigado, uma boa noite para vocês e até amanhã, continuando o nosso direito, né? O nosso direito eleitoral, nosso debate. Grande abraço, uma boa noite. Obrigado, boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.